Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Caro amigo, no último programa nós caminhamos sobre o capítulo 9 do livro de Romanos. E como não concluímos esse capítulo, nós estamos de volta a ele. Eu gostaria de continuar a olhar para este capítulo 9 a partir do verso 25. Esta realmente é a última divisão deste capítulo, que nos fala acerca de escolhas importantes para a vida de cada um de nós. Está a falar acerca da escolha que Deus faz acerca dos gentios. E isto é uma escolha profética, uma escolha que vem na Bíblia. O apóstolo Paulo procura mostrar que Israel foi uma nação escolhida, por um lado, pela soberania e pela vontade de Deus. E que, ao mesmo tempo, isso não ficou assim, estático, que não ficou, de uma forma hermética e fechada. Não, as coisas continuaram e a história da humanidade continuou a revelar-se. O verso 16 diz que a escolha de Deus não foi feita com base em obras ou com base em algum critério humano. Não, tem a ver com a misericórdia de Deus. Assim também Deus escolhe aqueles que não pertenciam à nação de Israel, onde a Bíblia chama de gentios. E Deus o faz da mesma forma. Deus o faz numa manifestação de misericórdia e de amor. Mesmo quando Deus escolheu a nação de Israel, o objetivo de Deus era atingir todas as nações do mundo. Ou seja, Deus pretendia, através da nação de Israel, alcançar toda a humanidade. Mas Israel esqueceu-se da sua missão. Israel esqueceu-se que ele tinha sido escolhido para levar Deus aos outros. E começou com atitudes, xenófobas, atitudes racistas, pensando que eles eram realmente uma nação superior às outras porque Deus os havia escolhido. E no fundo este é o cuidado que nós como cristãos devemos ter. Muitas vezes nós pensamos como cristãos que somos de alguma maneira uma raça, superior. E esquecemos-nos que Deus nos escolheu para nós podermos levar o amor àqueles que não conhecem Deus. Este é o propósito de Deus para si e para mim, que nos dizemos cristãos. Se nós procuramos viver dentro dos princípios de Deus, então esse princípio do amor é fundamental. Quando nós agimos com atitudes discriminatórias, quando nós agimos com atitudes que desprezam o próximo, então realmente nós esquecemos o princípio que vem de Deus, que é o amor. Isto não quer dizer que o facto de amarmos faz com que passemos por cima do pecado das pessoas, passemos por cima das atitudes erradas, de forma alguma. A Bíblia mostra claramente que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No entanto, a própria Bíblia, que afirma o amor de Deus pela humanidade, diz também que nós não devemos amar o mundo. Parece uma contradição, mas é necessário entender o que significa esta palavra mundo nas Escrituras e em cada contexto onde ela aparece. Quando a Bíblia diz para nós não amarmos o mundo, significa para não amarmos o sistema de pecado em que o mundo está envolvido. Mas ao mesmo tempo, quando diz que Deus ama o mundo, está a dizer que Deus ama a humanidade, ama as pessoas de tal maneira que se deu a si mesmo. Então é esta dualidade que nós temos que ter em atenção, estes dois aspectos que nós devemos ter em atenção. Amar as pessoas, mas não amar o seu pecado. Infelizmente, às vezes as pessoas confundem. Quando nós alertamos para o pecado em que alguns vivem, muitas vezes as pessoas confundem isso, pensando que nós não os estamos a amar. Mas eu não sei se você está habituado a viver em família, mas se você vive em família, não sei se já reparou que as maiores tensões normalmente acontecem no seio da família. Normalmente acontecem no meio daqueles que nos são mais próximos. São aqueles que nos conhecem melhor e são aqueles que sabem quais são os nossos defeitos e as nossas virtudes.
Então são aqueles que normalmente nos fazem reparos mais constantemente. É verdade que como famílias nós temos muito que aprender a conviver, temos um caminho muito grande a progredir e a fazer ainda, mas ao mesmo tempo é na família que é moldado o nosso caráter, que é apontado aquilo que é erros e que nos ajudam realmente a ultrapassar as nossas falhas. Então onde há mais amor, é onde há também mais repreensão e correção e disciplina. Uma pessoa que eu não conheça, uma pessoa que cruza comigo uma vez na vida, eu não vou apontar os seus erros, seria muito incortês da minha parte, uma falta de respeito até. Agora, aqueles que são, por exemplo, os meus filhos, eu tenho o dever como pai de discipliná-los. Aqueles que me são próximos e a quem eu amo, normalmente eu tenho a ousadia e a coragem de poder dizer, olha, esta atitude tua magoou-me. Eu não acho que seja correto tu pensares assim. E muitas vezes confrontamos ideias e estamos ali conversando sobre aquilo que é as diferenças e aquilo que realmente é defeitos nos outros e aquilo que é defeitos em mim. Então isso é oportunidade de manifestar o nosso amor também. Como muitas vezes confundimos amor com esta questão, então não percebemos muito bem que amar tem a ver com correção. Quando a Bíblia aqui fala que Deus escolheu os gentios, Deus escolheu também a nação de Israel inicialmente, estava a falar que Deus queria que esses povos, quer os cristãos, quer realmente aqueles que eram a nação escolhida, fossem uma luz para a humanidade. Mas nós vamos começar então com o nosso texto do capítulo 9 do livro de Romanos e vamos abrir nesse capítulo 9 e ver a partir do verso 25. Diz assim a palavra de Deus: assim como também diz Oseias, chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada à que não era amada. E no lugar em que se lhe disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Esta é uma profecia do livro de Oseias e ela refere-se inicialmente à nação de Israel. É verdade que aqui Deus está a falar com a nação de Israel, dizendo a este povo, à nação de Israel, que eles eram realmente o povo de Deus. Mas haveria um outro povo que não se chamava povo de Deus, a quem Deus iria chamar seu povo. Há aqui um trocadilho de palavras e este livro de Oseias tem muitas metáforas, muitas imagens que são criadas neste livro para ilustrar verdades espirituais. Se você ler o livro de Oseias, que está na Bíblia, no Velho Testamento, e um dia nós vamos passar por ele também aqui no nosso programa, você vai reparar exatamente nessas ligações e nessas ilustrações que a vida deste profeta traz para a nação de Israel. O apóstolo Pedro também refere-se à profecia que é apresentada aqui e é apresentada também como remanescente dos cristãos, daqueles que são crentes e que realmente viviam nessa nação. Podemos ver que ele fala do seu povo Israel que havia rejeitado por um lado a Cristo e por outro lado vemos que esse mesmo povo era uma nação eleita. E Deus pega nestas imagens que falava à nação de Israel e transporta para todos os povos, para todos aqueles que são cristãos no dia de hoje. Por isso o apóstolo Pedro diz, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E ainda Tiago nos diz, no livro de Atos, quando ele fala, no capítulo 15, no verso 17, diz, para que os demais homens busquem o Senhor, e todos os gentios e os quais têm invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde os séculos. Então vemos aqui que Deus não exclui ninguém do seu plano. Deus não disse, ok, aqueles que são israelitas e me querem aceitar como Senhor e Salvador, eu não vou permitir. Não foi isso. Aliás, Jesus Cristo escolheu os 12 apóstolos do povo de Israel. E os primeiros cristãos eram, na sua maioria, judeus. Então vemos que Deus não rejeitou a nação de Israel. Quando Cristo morreu na cruz, ele morreu para todos, quer gentios, quer judeus, quer gregos, quer romanos. Cristo morreu por todos e para todos.
Depende de si e de mim aceitar esta oferta, esta dádiva que Deus nos faz. Esta dádiva de Deus é um presente que Deus oferece à humanidade. Mas é necessário que nós, como seres humanos, aceitemos esse presente que Deus nos dá. E esta misericórdia de Deus, ela quer tocar a sua vida. E é preciso que você a aceite. No livro de Romanos, voltando lá, no capítulo 9, ainda no verso 27 e 28, diz: mas relativamente a Israel, dele clama Isaías. E agora vamos ver aqui uma outra profecia. Primeiro foi a profecia de Oseias, agora uma profecia no livro de Isaías, que diz: ainda que o número dos filhos seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente e em breve. Como Isaías já disse, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. Vemos aqui que o apóstolo Paulo traz esta reflexão do livro de Isaías, do capítulo 10, e diz somente que é este remanescente de Israel que será salvo. Mas isto está a falar acerca de um período futuro sobre a nação de Israel, não sobre aquele momento presente que os apóstolos estavam a viver. Temos de lembrar, como eu já disse, que a maior parte dos cristãos, até uma certa altura, eram da nação de Israel. Os primeiros convertidos, logo no livro dos Atos, no capítulo 2, que aceitaram Jesus, cerca de 3.000 pessoas, diz lá o texto, eram judeus, vindos de toda a parte do Império Romano. Mais tarde, poucos capítulos depois, no capítulo 4, nós vamos encontrar mais 5.000 e depois mais 10.000, e assim uma grande multidão de judeus que se tornaram cristãos. Só mais tarde, com o início dos samaritanos a se relacionarem com Cristo, é que este evangelho começa a chegar àqueles que não são judeus. Inclusive, isso trouxe uma polémica logo no início da igreja, exatamente por isso, porque alguns dos apóstolos estavam-se a esquecer do mandamento de Jesus, que este evangelho era para toda a gente, inclusive os gentios. E isso trouxe uma polémica. Houve necessidade dos apóstolos e dos pastores de Jerusalém se reunirem, e podemos dizer assim que foi o primeiro concílio, chamado Concílio de Jerusalém, onde os líderes espirituais se reuniram para avaliar e para meditar sobre esta questão do evangelho ser pregado aos gentios, àqueles que não eram judeus. E a conclusão foi que realmente Deus estendeu o evangelho a toda a gente. Continuando no verso 30, diz assim: que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Notemos aqui que o apóstolo está a falar, mais uma vez, daquela palavra complicada que nós já tratamos aqui no nosso programa, de justificação. Ou seja, Deus declara justo aqueles que se aproximam do Evangelho de Jesus Cristo pela fé. Se aproximam de Cristo reconhecendo que a morte e a ressurreição de Jesus é suficiente para os fazer relacionar com Deus. E isto, seja judeu, seja gentio, seja de que raça ou grupo étnico for, Deus mantém o mesmo princípio para todos. Pela fé, nós podemos relacionar-nos com Ele. Pela fé, nós podemos realmente ter uma relação íntima e profunda com Deus. Este versículo aqui é extremamente importante porque nos mostra claramente que a nossa salvação não provém de guardarmos a lei, não provém pelo facto de nós estarmos a obedecer rigorosamente e ritualmente a todos os mandamentos da lei. Ela mostra claramente que quer judeus, quer gentios, têm um relacionamento com Deus através da fé em Cristo Jesus. Por isso chegamos agora ao verso 31. E este verso 31 confirma o que já dissemos anteriormente, e vamos ver o que ele diz. E Israel, que buscou a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei. É interessante ver este verso porque mostra exatamente que aqueles que estavam à procura de ser justificados pela lei, a lei de Moisés, não chegaram a cumprir toda essa lei, não chegaram a viver por meio dela, não chegaram a ser salvos, digamos assim, por meio desta lei. Nós estamos aqui a falar disto, não estamos a dizer que estamos contra a lei, porque seria ridículo. A palavra de Deus é essa lei, ela está na Bíblia. Os primeiros 5 livros da Bíblia são chamados a lei de Deus.
Não estamos a dizer que a lei é má, de forma alguma. O apóstolo Paulo faz esta mesma reflexão. Não, a lei em si mesma é boa, é de Deus, é para nós. Não podemos dizer é que através dela nós temos a salvação. A salvação provém de Jesus Cristo, pelo facto de ele ter morrido na cruz e ter ressuscitado ao terceiro dia. E o mesmo Israel experimentou esse fracasso. Tentaram viver pela lei e não conseguiram alcançar essa mesma paz interior, essa salvação que Deus oferece. E o texto pergunta, mas porquê? Porque não decorre da fé e sim como que de obras. Tropeçaram nessa pedra de tropeço. Eles não alcançaram a salvação porque realmente eles estavam a alicerçar a sua fé nas obras, nos seus méritos, na sua capacidade de executar a palavra de Deus. Esqueceram-se que a palavra de Deus, no fundo, é simplesmente uma expressão da nossa fé. Quando nós obedecemos essas obras da palavra de Deus, estamos a manifestar a nossa fé em Cristo Jesus. Estamos a dizer, eu creio em Cristo. E muitas vezes este fenómeno tem sido invertido. Pessoas têm colocado as obras à frente da fé. Têm colocado as obras pensando que através delas poderão ganhar os favores de Deus. Eu quero dizer de uma forma muito clara, Deus não se deixa comprar. Deus não se compra com as nossas boas ações. Deus não se compra com o nosso dinheiro ou a nossa capacidade de ser assim ou ser assado. A palavra de Deus nos mostra que a única coisa que pode satisfazer de uma forma completa a justiça de Deus é o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. Quando nós aceitamos que esse sangue é suficiente para pagar a dívida do nosso pecado, então aí nós podemos ter acesso à vida eterna e à salvação que Deus oferece. É Ele que é o caminho, é Ele que é a verdade, e é Ele que é a vida. E ninguém pode ter acesso ao Pai senão através da pessoa de Jesus Cristo. O verso 33 ainda nos diz, como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nele crer não será confundido. Vemos aqui que o apóstolo Paulo reforça a ideia de que a pedra angular, a pedra sobre a qual a igreja iria ser edificada, é Jesus Cristo. É esta pedra. É por isso que ele cita este texto aqui, eis que ponho em Sião uma pedra. Esta pedra, o próprio Jesus já tinha dito, que era pedra de tropeço para um, mas ao mesmo tempo era pedra de edificação, de construção para outro. E o apóstolo Paulo reforça esta ideia, dizendo exatamente a mesma coisa. Alguns têm sugerido que a pedra sobre a qual Cristo iria edificar a igreja era o apóstolo Pedro, mas não foi isso que aconteceu, nem foi isso que Jesus disse quando teve aquele diálogo com Pedro sobre este assunto. Pedro estava a declarar quem Jesus era e ele disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus dizendo a Pedro, realmente tu compreendeste o que significa a igreja. E quem te revelou isso não foi a carne nem o sangue, mas o Pai. Por isso, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E essa pedra era o próprio Senhor Jesus Cristo. Era a declaração que o apóstolo Pedro fez sobre a pessoa de Cristo. Chegamos assim ao capítulo 10 do livro de Romanos e estamos no verso 1 e ele diz, irmãos, a boa vontade do meu coração e da minha súplica a Deus a favor deles é para que sejam salvos. Esta era a preocupação que o apóstolo Paulo tinha para com a nação de Israel. E ele continua a dizer no verso 2, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Eram pessoas dedicadas, mas não percebiam a que é que estavam dedicadas. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que pratica a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé assim diz, não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar a Cristo de entre os mortos. Porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou de entre os mortos, será salvo.
Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. O texto mais bonito nós encontramos aqui o segredo do relacionamento com Deus. Podemos confessar a Cristo como nosso Senhor. E quando nós o confessamos como nosso Senhor e quando cremos no nosso coração, diz aqui a palavra de Deus de uma forma clara e nítida, somos salvos. Não há mais mas nem meio mas. Aqui não há dúvidas sobre a relação que temos com Deus. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou de entre os mortos, serás salvo. E esta é uma declaração de Deus fantástica para nós. Significa que nós temos Deus, temos a Cristo como orientador da nossa vida. Temos a Cristo como o dono da nossa vida. Temos a Cristo como aquele que conduz tudo aquilo que nós somos e fazemos. E quando cremos que Deus o ressuscitou de entre os mortos, estamos a dizer que validamos o perdão que Deus nos oferece. Reconhecemos que Jesus é aquele que tem toda a autoridade sobre vivos e mortos. E é o único ao qual dobramos os nossos joelhos. E é exatamente esta declaração, com todas estas implicações, que faz com que Deus possa decretar: tu estás salvo. Crê você nesta afirmação que a Bíblia faz? Se você confessar com a sua boca a Cristo Jesus como Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou de entre os mortos, crê você nesta declaração que é salvo? Salvo por Deus? Então, entregue agora mesmo o seu coração a Deus. Confesse agora mesmo a Cristo com a sua boca. Faça uma oração a Deus neste momento. Enquanto ouve esta última música, possa declarar a Deus: Deus, eu creio que tu és meu Senhor. Eu creio que és tu que governas a minha vida. E eu, ao mesmo tempo, creio que tu ressuscitaste de entre os mortos. E eu recebo esta tua salvação agora mesmo, em nome de Jesus. Faça esta oração a Deus. Entregue a sua vida a Deus. E nós gostaríamos que você pudesse escrever uma cartinha se fez esta oração, declarando que Jesus Cristo é seu Senhor. Se o fez agora, pela primeira vez, gostaria que pudesse dizer alguma coisa sobre essa sua relação com Deus. Teríamos todo o gosto em saber que há mais uma pessoa que tomou essa decisão de seguir a Cristo. No próximo programa, nós continuaremos a olhar para os textos da Palavra de Deus. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.